Fala, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós continuaremos a falar das propriedades dos logaritmos, no mesmo esqueminha da parte 1 desse vídeo. Eu vou demonstrar a propriedade, enunciá-la e depois fazer exemplos. E especificamente nessa nossa segunda parte, eu vou falar das três propriedades fundamentais do logaritmo. O logaritmo de uma multiplicação, de uma divisão, logaritmo de uma potenciação e a mudança de base. Então, para isso, só vamos escrever as condições de existência para não precisarmos ficar item por item nos preocupando com elas. Então, nós vamos admitir que o A, que vai ser a nossa base, é positivo. O A também é um número diferente de 1, a base jamais pode ser 1 no logaritmo. Vamos admitir outros dois números reais também positivos, o B e também o C. Tá? Então, vamos lá para a nossa quinta propriedade, nessa nossa listinha com as propriedades fundamentais do logaritmo. Em nossa quinta propriedade, eu quero me preocupar com o logaritmo de uma multiplicação. Então, o que vai acontecer? Vou até apagar esses 5 aqui, vamos pensar em algumas coisinhas. Vamos supor que eu saiba que o logaritmo de B na base A é um certo B maiúsculo. Então, uma coisa que eu sei é que A elevado a B maiúsculo é igual a B. Na verdade, a própria definição do que é o logaritmo. Nós temos a pirueta, né? Base elevada à resposta é igual a logaritmando. E vamos supor que eu também saiba que o logaritmo de um C na base A é um certo Czão, é um certo C maiúsculo. Usando a mesma ideia, base elevado à resposta igual ao logaritmando. Na verdade, ó, de novo aqui a nossa pirueta. Então, agora sim, fica mais organizado conversarmos sobre a primeira propriedade de hoje, é a quinta propriedade da nossa lista. Nós vimos 4 propriedades já na parte 1 de propriedades. Então, eu quero calcular o logaritmo da multiplicação B vezes C na base A. Bom, não sei quanto que vale isso a princípio, então vamos chamar de um certo M. M de multiplicação. Então, eu sei que A elevado a M é igual a B vezes C, pela própria propriedade fundamental do logaritmo. Desse modo, eu sei que o A elevado a M é igual ao B, olha só, nós sabíamos quanto que vale o B aqui em cima. Então, A elevado a Bzão multiplicado pelo C, que eu também sei lá de cima, A elevado a C maiúsculo. Desse modo, ó, deixa quietinho aqui na esquerda A elevado a M, e na direita eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base que há e soma os expoentes. Como aqui eu tenho uma equação exponencial com mesma base, ó, eu posso esquecer essa base e concluir que o M é igual a B mais C. Desse modo, ó, eu sei que o M é o logaritmo de B vezes C na base A. Eu sei que o B maiúsculo, tá, é o logaritmo de Bzinho na base A, mais eu sei que o C maiúsculo é o logaritmo de Czinho na base A. Então, ó, essa aqui é a primeira propriedade de hoje. O logaritmo de uma multiplicação nada mais é do que a soma dos logaritmos. Vamos fazer um exemplo? Então, aqui, ó. O exercício me diz que o logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,30. O exercício me diz que o logaritmo de 3 na base 10 é igual a 0,48. Então, duas informações dadas pelo enunciado. Você não tem que saber isso de cabeça, não. Aí a pergunta do exercício é: quanto é que vale o logaritmo de 6 na base 10? Aí eu paro para pensar um pouquinho e eu me lembro que 6 é 2 vezes 3. Então, isso aqui é o logaritmo de 2 vezes 3 na base 10. A propriedade que acabamos de demonstrar
Ela diz que isso é a mesma coisa que o logaritmo de 2 na base 10, somado com o logaritmo de 3 na base 10. E aí, usando as informações dadas pelo nosso enunciado, nós vamos ter que isso aqui é 0,78. Tudo bem? Tranquilinho a aplicação, né? A demonstração não é tão simples assim, mas a aplicação da expressão ela é bem bobinha. A nossa sexta propriedade vai tentar nos ensinar a calcular o logaritmo de uma divisão. O logaritmo de, vou colocar sempre o B e o C aqui, por conta das nossas condições de existência. O logaritmo de B, ficou tão feio que melhor a gente corrigir, né? Dividido por C, numa base A. Bom, eu não sei quanto vale isso. Vamos chamar de um certo D, D de divisão. Usando a propriedade, eu sei que A elevado a D é igual à divisão de B por C. Não é verdade? Só que nós sabemos, lá da nossa definição, lá do início da nossa aula, vou dar uma voltadinha para a gente lembrar, ó, que o Bzinho é A elevado a Bzão e o Czinho é A elevado a Czão. Desse modo, ó, no lugar do Bzinho e do Czinho, eu posso substituir pelos seus valores. Ó. A elevado a D igual a elevado a B maiúsculo dividido por A elevado a C maiúsculo. E desse modo, se eu mantiver isso que está aqui na nossa esquerda, na direita é uma divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Desse modo, mais uma vez, esquecendo aqui as duas bases, na esquerda, Dzão é igual a B menos C. Ou, eu sei que o Dzão aqui de cima é a mesma coisa que o logaritmo de B dividido por C na base A. Igual, o Bzão, eu sei que é o logaritmo de Bzinho na base A, menos o Czão, é o logaritmo do Czinho na base A. E essa aqui, ó, é a segunda propriedade importante da aula de hoje. Ó. O logaritmo de uma divisão é sempre a subtração dos logaritmos. Tudo bem? Vamos para um exemplo? Então, aqui, ó, como exemplo, o exercício nos diz, mais uma vez, que o logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,3. E ele pergunta para nós quanto é que vale o logaritmo de meio na base 10. Então, aqui, ó, é o logaritmo de uma divisão. Como acabamos de demonstrar, vai ser o logaritmo do primeiro número menos o logaritmo do segundo número. E aí, ó, o logaritmo de 1 na base 10, logaritmo de 1 em qualquer base, nós conversamos que vale 0. O logaritmo de 2 na base 10 foi dado pelo exercício, 0,3. E aí 0 menos 0,3 vai dar menos 0,3. Tudo bem? Bom, a nossa próxima propriedade, a nossa sétima propriedade, vai nos ensinar a calcular o logaritmo de uma potência, b elevado a n na base A. Bom, então, no mesmo esqueminha que nós fizemos antes, eu não sei quanto vale isso. Vou chamar de P, de potência. A propriedade fundamental de um logaritmo garante que A elevado a P é igual a B elevado a N. E aí, ó, A elevado a P, eu vou me lembrar que o B é a mesma coisa que... Tá? Olha só, vamos voltar lá. Cadê? Aqui, ó, A elevado a Bzão. Então, A elevado a Bzão elevado a N. Se nós mantivermos de novo a esquerda do jeito que ela estava, a direita conserva a base e multiplica os expoentes. Então, N vezes Bzão. E aí, ó, simplificando as bases, eu sei que o que eu chamei de P é igual a N vezes Bzão. Ou seja, o que é o P? Logaritmo de B elevado a N na base A. É igual a N vezes, o que é o Bzão? É o logaritmo de B na base A. E essa aqui, ó, é a terceira propriedade importante dessa nossa aula. É a
propriedade que nós conhecemos como regra do tombo. Então, ó, sempre que eu faço o log de uma potência, o expoente pode tombar aqui na frente, multiplicando. Como um exemplo, vamos lá? Eu quero, mais uma vez, né? O exercício vai me dar o log de 2 na base 10, que é igual a 0,3, e o exercício me pede quanto é que vale o log de 32 na base 10. Então, a primeira coisa, eu paro para pensar e eu me recordo que 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. E aí, pela propriedade que nós acabamos de conversar, esse 5 aqui que está no expoente, ele pode tombar aqui na frente. E aí nós vamos ter 5 vezes o log de 2 na base 10. Desse modo, ó, 5 vezes o log de 2 na base 10, o enunciado me deu 0,3. E 5 vezes 0,3 é a mesma coisa que 1,5. Tudo bem? E aí, para nós encerrarmos, a última propriedade que queremos conversar hoje, que é a oitava propriedade dessa lista, né? É o que a gente chama de mudança de base. Então, eu vou colocar uma condição de existência a mais que não estava lá no início. Então, se além de todas aquelas condições de existência, o C é diferente de 1. Eu quero calcular quanto é que vale o log de B na base C. Bom, eu não sei quanto vale isso. Então, vamos chamar, por exemplo, isso aqui de um certo X. Então, ó, a primeira coisinha que eu sei é que o C elevado a x é igual a b. Não é verdade? Agora, ó, se nós voltarmos lá na nossa primeira parte com as definições, ó, eu sei que o bzinho é a elevado a bzão. Eu sei que o czinho é a elevado a czão. Então, substituindo aqui, eu sei que a elevado a czão elevado a x é igual a elevado a bzão. Aqui na esquerda é uma potência de potência. Eu sei que eu vou copiar a base e multiplicar os expoentes. Na direita é só copiar. E aí, ó, os dois lados estão com a mesma base, é uma equação exponencial, eu posso esquecer a base e encontrar que o czão vezes o x é exatamente igual a bzão. E aí, se eu me lembrar, primeira coisa, que o czão é o logaritmo de C na base A. Lembrar que o x é o logaritmo de B na base C. E me lembrar que o bzão é o logaritmo de B na base A. Eu consigo duas propriedades em uma. Eu vou escrever a propriedade que mais me interessa. Eu quero saber o x, então esse aqui, ó, pode passar para lá dividindo. Então nós vamos, eu vou falar, depois eu mudo a folha e escrevo. Nós vamos ter que o log de B na base C é o log de B na base A dividido pelo log de C na base A, certo? Então, virando a folha aí para escrever isso, eu concluo que o log de B na base C é igual ao log de B na base A dividido pelo logaritmo de C na base A. E essa é a última propriedade que trataremos hoje. Eu sei que apareceu mais uma lá no meio, mas a gente conversa sobre ela na próxima, que é o que a gente chama de mudança de base. Então, ó, por exemplo, vamos usar os mesmos números que eu usei aí hoje. Eu sei que o logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,30. E eu sei também por conta do meu enunciado, já que você não é obrigado a saber isso de cabeça, que o logaritmo de 3 na base 10, opa, falando aqui, escrevendo errado. O logaritmo de 3 na base 10 é 0,48. E o exercício pergunta quanto é que vale o log de 2 na base 3. Então, tecnicamente eu não sei, e nem de cabeça. 3 elevado a quanto vale 2? Não faço a menor ideia. Se fosse a base 10, eu sei que seria mais fácil. Então, o que eu faço? Eu vou transformar isso aqui na base 10. Ó. Então, o log de 2 vai em cima, o log de 3 vai embaixo. Então, olha só. O 2 estava em cima, continua em cima. O 3 estava embaixo, continua embaixo. E esses dois logs eu coloco na base que eu quiser. No caso, a base que eu sei calcular. O log de 2 na base 10 é 0,30.
O de 3 na base 10 é 0,48. Como eu tenho uma divisão com o mesmo número de casas decimais, eu posso até cortar a vírgula, né? Vai ficar 30 dividido por 48 e eu posso simplificar isso por 6. 30 dividido por 6, eu sei que é 5. E 48 dividido por 6 é igual a 8. Então, 5 oitavos. Tudo bem? Essas 4 foram as 4 propriedades mais importantes dos logaritmos, mas a lista não termina nessas propriedades. Nós vamos ter mais uma aulinha com as últimas propriedades sobre logaritmos. Um abraço e eu aguardo vocês lá.